Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco, nesse momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo 126, destacando o versículo 3, que diz: De fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Que Deus esteja a nos orientar e nos abençoar hoje e sempre. Amém. O que teria acontecido se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado? Estas são palavras que nós acabamos de cantar, palavras também presentes num salmo, palavras estas que nos devem fazer refletir sobre o nosso dia a dia, sobre tudo que nós enfrentamos e da onde nós muitas vezes recebemos forças para superar as dificuldades dos nossos dias. Hoje nós temos diante de nós o Salmo 126, um salmo extremamente maravilhoso, um salmo muito lembrado principalmente por este versículo que eu citei, o versículo 3, onde, novamente repito, é dito: de fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. E uma primeira pergunta para nós seria: será que o Senhor realmente tem feito grandes coisas por nós? Ou ainda, quais seriam estas grandes coisas que Deus tem feito por nós? O que será que são grandes coisas para nós? Esta é uma grande pergunta que nós devemos ter diante de nós ao olharmos este salmo. Mas vamos entender por que, quando este salmo foi escrito. E eu fui buscar uma explicação do pastor Adilson Schink, presente no livro Preciso Falar, de 2017, o livro de auxílios homiléticos da nossa igreja. E ele explana um pouquinho deste salmo, escrevendo assim: este salmo nos mostra várias lições e ao mesmo tempo nos convida a redescobrir o sonho e vivê-lo a cada novo dia nas pequenas e grandes possibilidades que Deus nos oferece em nossa vida, nunca esquecendo da maior de todas, a salvação em Jesus, o nosso Salvador. O Salmo fala de alegria e tristeza, de abundância e escassez. O povo de Israel havia retornado do cativeiro babilônico, onde permaneceu por cerca de 70 anos. O cativeiro da Babilônia, também considerado como exílio, é a deportação dos hebreus do antigo reino de Judá, transferidos para a Babilônia, pelo então rei Nabucodonosor. Era uma estratégia de guerra muito comum, fazendo com que os exilados se desarticulassem e não causassem mais problemas de rebeldia. Foi assim que permaneceram no reino de Judá, apenas os velhos, aleijados e inúteis. Neste período, Deus se utiliza de profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel. O cativeiro termina em 538 a.C., no primeiro ano do reinado de Ciro II, conquistando a cidade da Babilônia em 539. Em 539, Ciro emite um decreto e autoriza o retorno dos hebreus para a sua terra e permite reconstruir o templo de Jerusalém. Este episódio é chamado de cativeiro babilônico. Ele é datado pela maioria dos estudiosos e historiadores como um período de 70 anos. Ao retornar, trouxeram apenas alguns grãos de trigo e de cevada. Tinham agora de escolher: plantar aquilo que trouxeram e passar fome, ou comer o que trouxeram e passar fome o resto do ano. Eles escolheram semear o que trouxeram e obtiveram uma grande colheita. Por isso o salmista diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós,
por isso estamos alegres. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Muito bem, um salmo que nos mostra a preocupação do Senhor. E um salmo também que mostra como nós devemos viver a nossa vida aqui neste mundo. Nós não temos poucos grãos de trigo e cevada para plantarmos. Nem estávamos no exílio, no cativeiro babilônico. Logo, poderemos dizer, este salmo não diz respeito a nós. Muito pelo contrário. Tem grandes coisas que nós devemos aprender com este salmo. Começando justamente pelos 2 últimos versículos. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria, aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Para nós, o que isso significa? Muitas vezes, isto quer dizer a respeito do nosso tempo. Nós temos um tempo determinado para semear aqui a nossa vida neste mundo. E hoje estamos fazendo isso. Podemos até dizer que alguns de nós estão semeando com tristeza ou chorando. Um culto domingo de manhã, 8 horas da manhã, de repente estamos cansados por causa dos afazeres de ontem. De repente teríamos alguma coisa hoje que seria tão prazerosa, tão alegre de fazermos, e estamos na casa do Senhor. O Salmo nos diz que nós também devemos fazer escolhas. Nossas escolhas para servir e estarmos apegados ao Senhor. Muitas vezes serão escolhas difíceis, escolhas que nós teremos que abrir mão de alguma coisa, para estarmos na comunhão com o Senhor, para estarmos próximos daquele que nos salvou. O povo de Israel, voltando do exílio, apenas com poucos grãos, eles escolheram semear e garantir o seu futuro. Assim como nós, a cada culto em que estamos na presença do Senhor, a cada momento que lemos a sua palavra, estamos nos preocupando com o nosso futuro espiritual. Lutando contra os prazeres do mundo que querem fazer com que nós negligenciemos a nossa vida espiritual. Com que nós deixemos o nosso Deus de lado, até considerando igreja como algo social, não como algo espiritual, não como algo necessário para o fortalecimento da nossa fé, mas como algo comum do dia a dia. Se não formos, tudo bem. Se formos, tanto faz. Aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. O Salmo nos mostra isso, que nós devemos colocar a nossa confiança nas mãos do Senhor. Que nós devemos dedicar a nossa vida reconhecendo que Ele sim nos libertou de um cativeiro. O cativeiro espiritual do pecado, da condenação, das acusações do inimigo, do diabo, que querem nos desviar do amor de Deus. Querem nos levar para longe da certeza da salvação. A partir do momento em que fomos batizados, em que somos alcançados pela palavra do Senhor, o nosso coração é transformado e nós estamos livres. Livres para viver a nossa fé. Livres para anunciar esta mensagem, como nós ouvimos o profeta João Batista anunciando. Apareceu ali, de repente, do meio do deserto, o profeta falando do Messias que estava para chegar. E quando perguntado, quem és tu?
Ele poderia muito bem se gabar e falar: eu sou o precursor de Jesus, eu sou o último dos profetas, eu sou aquele que deveria abrir o caminho, eu sou uma pessoa muito importante. E ele diz: eu não sou digno de desamarrar as sandálias daquele que está para vir. Esta era uma figura de submissão, porque quem amarrava as sandálias dos patrões eram os empregados, e ele dizia: eu nem sou digno disso, eu sou um servo do Senhor. E assim nós também devemos nos encarar, ou chegar à conclusão de que nós estamos neste mundo para servir o Senhor. Servir o Senhor com alegria. Servir o Senhor porque realmente o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E por isso nós devemos estar alegres. Devemos estar felizes, radiantes com as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. E então aquela pergunta que eu fiz: o que são estas grandes coisas? Como que nós vamos mensurar isto para dizer ou para saber quais são as coisas grandes que Deus tem feito por nós? E alguns podem pensar que grandes coisas são uma família grande, uma família feliz, uma família unida, é ter muitos bens, é não ter problemas de saúde, é ter vários carros e assim por diante. Mas não é isso que são as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. As grandes coisas são a libertação que Deus nos concede, o perdão que Ele nos dá de graça em Cristo Jesus, o fato de sabermos que nós temos a certeza do nosso destino eterno. Não é quando nós nos aposentarmos, não é no final da nossa vida, não é sabermos aonde nós vamos estar daqui uma semana, celebrando o Natal e o Ano Novo. As grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas nos faz sabermos aonde nós vamos viver a nossa eternidade, ao seu lado, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que confia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu libertador. Estas são as grandes coisas que Deus tem feito por nós. Por isso, quando nós somos confrontados no nosso dia a dia com aquelas pessoas que Deus coloca em nossa vida, nós devemos compartilhar do amor de Deus. Nós devemos mostrar quem é que mora em nosso coração. Nós devemos mostrar que realmente em Cristo, independentemente da situação em que estamos vivendo, o que estamos passando e enfrentando, nós somos felizes porque temos um Salvador. E colocarmos a nossa vida nas mãos deste Salvador e semear, mesmo que seja chorando, para o fortalecimento espiritual nosso. Não acharmos que a vida se resume apenas a motivos de alegria, apenas a prazeres. Nossa vida é uma vida de serviço ao Senhor. Um serviço àquele que carregou o nosso pecado e cravou na cruz do Calvário. Uma vida de serviço que nós devemos fazer exultantes, como a terceira vela do banner ali, do estandarte, nos aponta, a vela da exultação. Exultar o Rei Jesus em nossa vida. Mostrar como Lutero explica no primeiro mandamento. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Ou seja, que a nossa vida tenha o Senhor como o mais importante para nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Estas são palavras do salmista que nos trazem a alegria de saber que não precisamos ficar 70 anos exilados da nossa terra, ou dos nossos familiares, ou passando por dificuldades, para então sermos libertados e estarmos felizes e contentes. Deus já nos libertou desde cedo, através da sua palavra, unida à água no batismo. Deus nos liberta diariamente da ação dos nossos inimigos que querem nos afastar de Deus. Não dependendo de nós, mas vindo única e exclusivamente do seu amor, da sua graça. Por isso a imagem atrás de mim ali, refletindo um ecocardiograma, com Deus nós temos vida. Sem Deus não há vida. Porque não há esperança da vida eterna. Por mais que se esteja se sentindo vivo, ativo, alegre neste mundo, sem Cristo na vida, não há vida. Porque é a morte eterna que espera. Este é o destino eterno. Mas graças a Deus que ainda é tempo. Estamos no advento do Senhor, não apenas na celebração ao Natal, mas também no advento da segunda volta de Cristo. E todos os momentos são momentos de nós buscarmos estarmos firmados no Senhor. Ou como diz o lema da nossa igreja para este ano, vivendo em Cristo, confirmados na fé em Cristo. Nós temos que estar realmente confirmados nesta fé. Nós temos que estar radiantes, alegres e testemunhar: eu creio no Senhor. Logo, eu vou viver no Senhor. Eu quero superar todas as tristezas e as dificuldades da minha vida e semear a certeza da salvação, me apegando na palavra, exultando a Deus em culto, fazendo devoções, celebrando o amor de Deus em minha vida e testemunhando este Senhor que não poupou esforços para a salvação de toda a humanidade, inclusive a nossa salvação. É muito interessante nós refletirmos sobre isso, porque quando nós celebramos o Natal e lembramos da estrebaria, da manjedoura, nós ficamos um pouco emocionados quando lembramos que Jesus foi colocado num coxo. Não havia quarto, por isso teve que estar entre os animais. E muitas vezes nós colocamos diversos empecilhos para a nossa vida cristã. Não é nem só a vida em culto, mas é toda a vida cristã, toda a nossa dedicação ao Senhor, como aquele que veio a morrer em nosso lugar e nos perdoar. E isto muitas vezes nós não colocamos nesta frase. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Mensuramos estas grandes coisas com conquistas nossas, com a felicidade da nossa família, o sucesso do nosso trabalho, o nosso acúmulo de bens e assim por diante. E esquecemos que a coisa mais importante que o Senhor fez por nós está naquela humilde manjedoura. Quando ali começou todo o seu caminhar para terminar na cruz do Calvário, para perdoar os seus e os meus pecados. Talvez esta é a maior coisa que Deus fez por nós. Eu creio que é isto. Para mim, pelo menos, é o perdão de todos os meus pecados. E quando nós temos a certeza do perdão, nós temos a certeza da vida eterna, da salvação. E isto é muito melhor do que o preparo que nós estamos fazendo ou fizemos para a nossa vida futura aqui neste mundo. A salvação eterna.
Por isso nós devemos estar radiantes, exultantes, dizendo: o que teria acontecido conosco se Deus não estivesse ao nosso lado? Nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos rumando à condenação, assim como muitas pessoas o estão fazendo, pois estão longe do Senhor. Por isso, nós que conhecemos do seu amor, nós que fomos resgatados do nosso cativeiro, independentemente do tempo, se foi com 40 dias, 2 meses, 2 anos, 10, 20 anos, tanto faz. Nós que fomos resgatados deste cativeiro, pela ação de Deus em nossa vida, nos dando a certeza da nossa salvação em Cristo, nós temos que ir e anunciar esta palavra. Nós temos que mostrar o amor de Deus. E para concluir, eu quero destacar palavras de Lutero, que nós tivemos escritas no Castelo Forte de 83, dizem assim, referente ao versículo 2: o cristão deve esforçar-se para conseguir fazer a seguinte distinção em seu coração e responder ao diabo: arreda com as tuas mentiras, Satanás, tua doutrina não me interessa. Agora é hora de rir e jubilar, e nada de temor e de morte. Portanto, fora. Por isso temos que nos esforçar para aprendermos um pouquinho desse exercício e nos consolarmos com estas palavras. O Evangelho é riso e júbilo, próprio, na verdade, dos presos, ou seja, dos que sentem a prisão do pecado e do diabo, e dos corações de carne, atemorizados por sentirem a ira e o juízo de Deus. Esses são os alunos em cujos corações se há de implantar o riso e os quais deverão ouvir somente a voz de júbilo nas tendas dos justos. Muitas vezes, muitas pessoas acham uma perda de tempo estarmos em culto. Temos coisas melhores para fazer. Temos que aproveitar os nossos dias. Não posso perder as oportunidades. Mas o Evangelho é riso e júbilo. O Evangelho é salvação, é perdão, é consolação. E é consolação para aqueles que reconhecem o seu pecado. É consolação para aqueles que reconhecem a sua carência e a sua necessidade de Deus. É consolação, é alegria para aqueles que colocam toda a sua confiança nas mãos crucificadas de Jesus, que tiveram pregos passados, sangue derramando, sofrimento intenso, para o nosso perdão, para a nossa alegria, para que nós pudéssemos, como diz o profeta João Batista, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, mas Ele me chamou para anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso vamos ficar realmente alegres, felizes, porque de fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Vamos estar sempre unidos, vivos com o Senhor, com o nosso coração radiante, com o nosso ecocardiograma espiritual a 1000, pois com Cristo nós temos vida e vida eterna. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.